Deixa Deus te usar. Amém. A graça e a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu confesso que a gente já podemos ter ido embora, pela palavra do irmão que foi tão ricamente abençoada, né? Amém. Nós podemos pensar nesses detalhes, né, que o irmão falou. E antes de ministrar a palavra para os queridos, quero dizer para os irmãos que essa semana foi uma semana de muita luta, porque na última reunião que nós tivemos aqui, quem esteve presente teve um pouco de discussão, até prolongou mais, né? As pessoas perguntavam assim: qual é a motivação que eu vou ter de ir de mais um culto dos homens? Aí ele me preocupou, porque a motivação nossa, irmãos, tem que ser a palavra do Senhor. Amém. Independente do que a gente vem fazer na casa do Senhor, tem que ser a palavra. Essa tem que ser a motivação. Tudo bem que a gente faz uma roda, que a gente cria algumas coisas para poder fazer, mas a coisa principal é a palavra do Senhor. Amém. E essa semana também eu pensei assim: como é que eu vou ministrar? O que eu vou fazer? Se eu vou reunir, fazer como os casais. Eu confesso que eu queria levar para esse lado, né? Fazer uma coisa mais informal, né? A gente bater um papo. Mas Deus me direcionou para outro lado. Deus falou assim: não é assim que eu quero, é assim que eu quero. Amém. E eu vou fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Glória a Deus. Né? E o que eu tenho para falar para os amados hoje, o título é: o que Deus espera do homem? O que Deus quer do homem? O que Deus quer nas nossas vidas? E vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 18, no versículo 18 e 19. Gênesis capítulo 18, versículos 18 e 19. Amém? Amém. Diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele não serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordenasse seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Queridos, o que Deus espera do homem? O que Deus quer do homem? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o que Deus já planejou para fazer na nossa vida aqui na terra um céu, para fazer do nosso casamento um céu, para fazer do nosso lar um céu aqui na terra. É possível? Sim, é possível, né? É possível. E Deus disse a Abraão que ele ia ter uma grande e poderosa nação. Por quê? Porque ele escolheu Abraão. Lá no versículo 19 diz assim: porque eu o escolhi. E ele deu ordem para Abraão para que botasse a sua casa em ordem. Ele diz assim: Abraão, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa. Colocar a casa em ordem. Deus disse que ordenasse a sua casa. Ordenasse é ordenar, colocar a casa em ordem. Deus estava falando para Abraão, falando para você agora: coloca a tua casa em ordem. Hoje eu quero dizer, meus amados, dá uma ideia do que Deus quer, do que Deus exige do homem, porque Deus escolheu Abraão para ser uma referência, e assim mesmo é o que ele fazer com a gente, né? Ele quer que você seja uma referência, não só na igreja, na sua casa, no local que você trabalha, na rua. E eu acho interessante que as pessoas falam assim, às vezes chegam para mim e falam: Moésio, eu queria ser igual ao senhor é uma referência para mim. Chega às vezes para o irmão Carlos ou para o irmão Vanilson, falando: vocês são uma referência para mim. Aí eu pensava ficar preocupado: meu Deus, isso é muito difícil, é perigoso, né?
a gente ser uma referência para alguém, o que a pessoa vai ver da gente, como a gente vai se portar. E o Senhor me levou lá para aquele versículo, lá para aquela passagem, quando o profeta passava e uma mulher observava ele, e ele falava assim: aquele ali é um homem de Deus. Vamos construir um quarto aqui para ele quando ele passar, que estiver cansado, poder descansar. E assim nós temos que ser. Nós podemos sim, devemos sim ser referência. Amém. Nós devemos, precisamos ser referência. Por quê? Porque assim como Abraão foi, a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Eu acho interessante. Deus escolheu Abraão para ser pai de todos nós, todos os crentes, né? E todos os ensinamentos que foi passado para Abraão naquela época, ele hoje, no século 21, ainda ele está valendo. A gente segue esses ensinamentos para você ver a importância da vida de Abraão. Assim mesmo nós temos que ser assim, queridos, como Abraão. Deus preparou para todas as nações e para todos os seus eleitos, desde Abraão. São ensinamentos que eu vou querer passar para você neste momento. Diz assim: por que Deus escolheu Abraão para ser pai, nosso pai espiritual? Porque Deus viu em Abraão um homem segundo o seu coração. Outra coisa que Deus fez com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus falou que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Deus fez essa aliança com ele. E quero falar um pouquinho dessa aliança, né? Abraão, além de ser escolhido pelo Senhor para nos ser pai, nosso pai na fé, e além de ser um homem amigo de Deus, além de ele viver com aliança com Deus, Abraão fez era uma coisa interessante que Abraão viveu, mesmo contra a esperança, contra a toda a falta de esperança que Abraão disse: meu Deus, como é que eu posso ter? Deus está falando bem que você é pai de uma grande e numerosa nação, mas como pode fazer isso? Se minha mulher é estéril, eu já sou avançado em dias, minha esposa tem 90 anos. Mas mesmo assim, Abraão creu na promessa do Senhor, e ele teve esperança para ele nisso. E vivemos hoje no mundo, queridos, no mundo de enganos, no mundo em que as palavras dos homens elas não têm mais nenhum valor. Eu lembro que meu pai falava comigo assim: filho, o homem tem que ser pego pela palavra. O seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Mas hoje o que a gente vê é homem sem palavras. E Abraão não. O sim de Abraão era sim e o não era não. E Deus tem procurado esse tipo de homens. E não tem achado. Assim que eu cheguei em Maceió, passados assim uns 7 ou 8 meses, como eu sabia que eu ia me fixar a residência aqui, eu fui comprar um terreno. E nós andamos em vários locais. Aí eu fui lá naquele conjunto Bela Vista, lá no Monte Verde. Entrei, gostei do local, perguntei de quem era o terreno. Aí o dono se apresentou, nós conversamos. Foi uma quinta-feira. Aí não, amanhã a gente vem aqui para a gente acertar tudo. Aí na sexta-feira eu fui, acertei tudo com ele, pegamos na mão do outro. Está vendido? Está vendido. Segunda-feira eu passo dinheiro para você, a gente vai no cartório, passa toda a documentação, tranquilo. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele me liga, falou: rapaz, não dá para vender mais não. Falei: como? Não dá não, eu te passei um preço, mas não é esse preço, o preço está outro. Se você me der 30 mil a mais, a gente pode fazer negócio. Eu falei: rapaz, você deu a tua palavra. Você deu a tua palavra. Então, no mundo que nós vivemos hoje, acabei não fazendo negócio com o homem. Deus me levou para outro local, que é onde eu estou morando agora. Então, no mundo que a gente vive hoje, queridos, são homens sem palavras.
homem que não tem mais nenhum tipo de palavra. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz assim: estás amarrado e preso pelas palavras da tua boca. Então, a gente tem que ser assim. Nós crentes em Cristo Jesus, homens, isso é tão sério o poder da palavra. Eu fico imaginando eu na minha casa, com meus filhos, com minha esposa. Eu falo uma coisa hoje, amanhã já é outra coisa. Aí Yuri mais velho fala assim: mas pai, você disse uma coisa ontem, hoje é outra. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que saber quando falar, o que falar, e se falar, ficar ali, permanecer, porque o homem sem palavra é terrível. E nós temos aqui um advogado, e o Carlos sabe que se um réu ele mentir perante o juiz, ele está cometendo um crime, né? Não é verdade, Carlos? Está cometendo um crime. Ele pode até pegar uma prisão. Exatamente. Olha, a pessoa pega a Bíblia, o juiz pega a Bíblia, fala assim: você jura falar a verdade, somente a verdade? E ele jura ali. E se ele mentir, ele pode ser preso. Mas hoje o que a gente vê na televisão? O político com a cara mais lavada do mundo, ele chega na televisão, entendeu? E fala aquele monte de baboseira, mente para toda a população e fica por isso. Se o réu, nós, gente comum, civil, mentir, é perigoso pegar uma cadeia. Mas ele pode chegar em cadeia nacional, falar, mentir e não acontece nada. Nós tivemos aí o grande Fernando Collor, né? Ele prendeu o dinheiro de todo mundo, foi aquele terror no Brasil inteiro. Quem tinha muito dinheiro ficou preocupado. Eu não tinha nada, então para mim não valor. Mas o que a gente vê é isso: as pessoas não estão mais tendo palavras. E esses enganos, essas mentiras, né, também tem chegado nos nossos casamentos, na nossa casa, na nossa família. Não deveria, mas tem chegado. E a palavra do Senhor diz que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. O que passa disso é do maligno. É do maligno. Nós temos que ter cuidado, queridos. Um alerta que eu vou fazer para vocês, como pai. A maioria aqui é casado, pai, tem filhos. E os que não têm filhos, discipula alguém. E quem não discipula alguém está seguindo, está instruindo outras pessoas. A gente tem que tomar cuidado com o que diz. É um alerta que eu faço para os amados. Deus criou em nosso ministério algo muito importante. Estou falando ministério, não quer dizer ministério Rocha Eterna. No ministério em geral, o povo de Deus, que foi o que? Foi a revelação da graça do Senhor. Amém. E através dessa revelação da graça, aí ele pode exigir total integridade do homem. E mais do que isso, Deus quer que seu povo, homens, nós homens crentes, sejamos íntegros, fiéis às nossas famílias, às nossas esposas, aos nossos filhos, à nossa igreja. Amém. E mais do que isso, ser fiel a Deus. Amém. É isso que Deus quer. E temos que ser como homens como Abraão, que viviam em aliança com Deus. Deus exige que nós sejamos leais a Ele, fiéis. Não sejamos assim alienados às coisas do mundo. Eu fico
preocupado com o que eu passo, né, para meus filhos, para minha esposa, porque a Bíblia diz que a gente é sacerdote do lar, então tudo que a gente faz, tudo que a gente vier fazer, vai cair sobre a nossa cabeça. Não é na cabeça da tua esposa, não, é na cabeça do homem. A responsabilidade nossa é muito grande. Olha, queridos, essa aliança que Abraão fez com Deus, nós sabemos que Abraão, ele era da terra de Ur. A família dele não tinha nenhum tipo de conhecimento da palavra. Era a família que adorava outros ídolos. Mas Deus o escolheu. Talvez você nasceu em um lar e não foi um lar evangélico, um lar ensinado. Eu, pela misericórdia do Senhor, tive esse privilégio de ter nascido num lar evangélico, num lar cristão. E Abraão, quando Deus falou com ele que faria uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez uma aliança com Abraão. Assim mesmo é você. Você talvez nasceu num lar que não é crente, não foi crente, não foi instruído, não foi nada, mas agora você tem esse privilégio porque Deus escolheu você para fazer a diferença. Comece do zero, comece na sua casa. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Olha só, se Deus guarda até 1000 gerações, e uma geração nossa que é de 50, 60 anos, faz as contas aí, 60.000 anos, 50.000 anos. Eu estou dizendo, não é a Bíblia que fala. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Se Deus faz isso, querido, nos guarda. Eu fico pensando assim, sabe? Meu pai, eu até liguei essa semana passada para minha mãe, e ela estava falando assim: nossa, como é bom ver meus filhos na presença do Senhor, ver meus netos na presença do Senhor. Gente, é um privilégio muito grande. Eu fiquei pensando nisso. Meu pai, né, está lá, o seu Heleno, 74 anos de idade, sempre nos ensinou os caminhos do Senhor. Nós crescemos, somos 5 lá em casa, 4 homens e uma mulher, todos eles na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Todas casadas com esposas crentes na presença do Senhor, filhos crentes na presença do Senhor. Aí tem Maciécio, que tem os filhos instruídos, 2 bênçãos que Deus me deu na presença do Senhor. Estava até comentando com o irmão Vanilson aqui que Iago, mais e Yuri agora, eles não engordam qualquer coisa. Eles não engordam. Eu já ainda não, pai. Está escrito aqui. A Bíblia está me ensinando assim. Porque eu não posso fugir disso. Às vezes eu até provoco uma discussão, né? Eles não sabem disso, mas às vezes eu até provoco para ver como é que está o grau do que eu estou passando. Porque, queridos, olha, o que mais fala para a gente é o testemunho. Nós pais, você pensa que os agapentos, às vezes os agapentos até não pensar que aquela pequenininha dela não está vendo ele, não está prestando atenção. Está prestando atenção. E aquela mais ainda nessa. Queridos. A semelhança de Deus comigo mesmo. Pois é. Eu conheço. E a capacidade de observação, do detalhismo é impressionante. E aí você começa a ver assim, caramba, como é que uma criança de 2 anos já consegue observar os detalhes dessa forma? Você olha assim, você quer assim. Tudo bem, querido, participar é bom. Mas é importante. É importante. Isso é importante, né? Nós temos que fazer isso, queridos.
Lá no Salmo 89, versículo 34, diz o seguinte: que além de Deus fazer essa aliança com você, Ele não viola essa aliança. Olha o que Ele diz lá: não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios, o que os meus lábios proferiram. Promessa do Senhor. Se Ele fez uma aliança contigo, querido, você pode enfrentar qualquer coisa. Amém. Porque a palavra do Senhor está te dando esse cartão, né? O Senhor falou assim: ó, Deus está dizendo: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. É Deus que está dizendo. Então, se Deus garante na sua palavra que até 50 mil gerações, 50 mil anos de vida na sua vida, quer dizer que a aliança de Deus é o solo onde floresce a glória dele. Amém. Amém? Amém. É a chave de tudo, queridos. A aliança é o segredo da revelação divina. É mais ainda, é o segredo do poder de Deus. É o segredo da prosperidade. É o segredo da cura. É o segredo da saúde. É a essência da salvação. Tudo isso é aliança. Tudo isso. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus, pelo seu sangue, queridos, Ele estabeleceu uma nova aliança. E Ele disse que a gente teria definitivamente, Ele nos tiraria definitivamente do império das trevas e nos colocaria no reino das luzes. Amém? Amém. Isso que essa é a nova aliança. Quando o Senhor fala: essa é a nova aliança do meu sangue. E Ele fez essa aliança com você. Você tem que ter consciência disso. Ele fez essa aliança. Então, nós, através dessa aliança de Jesus Cristo, somos essencialmente servos da nova aliança. Eu confesso uma coisa, queridos, que eu não sei o que seria da minha vida, da vida da minha família, se nós não tivéssemos feito essa aliança com o Senhor. Eu não consigo imaginar a pessoa viver sem Jesus. Eu não consigo. Ontem eu estava vendo, eu já assisti esse filme várias vezes, e toda vez que eu assisto, é uma coisa que mexe muito com o meu emocional, que foi aquele Paixão de Cristo, aquele autor Mel Gibson. E aquele filme retrata um pouco do que Jesus sofreu. E naquele momento, quando Jesus estava sendo chicoteado, castigado, estava na sala, estava eu, Marta, a mãe da namorada de Uri estava lá também, Iago, e nós fizemos um silêncio na sala. E cada chicotada daquela no corpo de Jesus, tá certo que era um ator, mas eu pude começar a observar aquilo. E cada chicotada daquela, quando batia e arrancava pedaço de carne, eu levantei, coloquei os olhos no céu, saí assim fora um pouquinho, eles nem viram nem notaram. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, muito obrigado por essa nova aliança. Muito obrigado, Jesus, porque pelo Senhor, foi pelo Senhor. Aleluia. Amém. Foi o Senhor que morreu, derramou teu sangue precioso nessa cruz do Calvário. Foi o Senhor que fez isso. E eu me senti ali um nada. Que amor foi aquele, meu Deus? Que amor é esse? Que amor
tão grande. Deus, Ele deu seu filho ali para morrer e foi castigado. Lá em Isaías, eu tenho meu irmão cantando uma canção que fala que o rosto dele estava desfigurado. Nem os próprios discípulos conheceram ele, tanto que ele apanhou, querido. Eu acredito que ele ficou parecendo um zumbi. Se existe zumbi, não sei se existe, mas ele ficou tipo um extraterrestre. Não sei também se existe. Irreconhecível. De tanta pancada. Tudo para nós podermos falar assim: hoje nós fizemos essa aliança. Aleluia. Que o Senhor possa acrescentar na vida dos irmãos. O que eu falar daqui para frente vai ser de Ézio, mas até aqui foi o que o Senhor mandou falar. Amém. Que o Senhor possa acrescentar na vida de cada um. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, nós possamos sair daqui, queridos, firmados em Jesus Cristo, nessa aliança. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua vida, conduzir o ministério. Eu sei que não é fácil, porque eu estou à frente de um. Eu sei que as investidas, ela vem para quem está na frente. Não é fácil, mas o Senhor é contigo, meu filho. Amém. Que Deus possa se capacitar cada vez mais e mais a sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar de pé.